Olá pessoal, bom dia! Hoje nós vamos fazer a nossa primeira revisão sobre a Grécia, Sociedade e Cultura. Na sociedade e trabalho na Grécia, as pessoas de Atenas, certo? Principalmente os pobres, ela tinha o direito de participar nas assembleias com leis criadas pelos governantes, como Clístenes e Péricles. Já em Atenas, os ricos, os cidadãos continuavam usufruindo dos melhores privilégios, ou seja, quem tinha dinheiro tinha poder, certo? Quem era pobre continuava trabalhando para adquirir alguma coisa. Os periecos, lá em Esparta, eles também prestavam serviço militar, ou seja, eles tinham obrigação de prestar um serviço militar. Eles não podiam casar-se com mulheres espartanas. Por quê? Porque eles vinham já de outro lugar, então eles não tinham direito de casar com as mulheres espartanas. E nem tampouco possuir terra em Esparta, né? Como também eles não tinham direito político, ou seja, tinham o direito que o pessoal lá de Esparta tinha de ser político, certo? Os metecos em Atenas, eles também tinham o dever de pagar imposto, prestar serviço militar, como também eles não era proibido de casar-se com as mulheres de Atenas e também de possuir terra, certo? Essa nossa primeira revisão aqui, nós falamos um pouquinho o quê? Da sociedade. Agora nós vamos falar um pouquinho da escravidão, certo? A escravidão, naquela época, os homens, né? A gente costuma achar que escravidão era negro. Não só os negros eram escravos. Naquela época, todos que eram pobres, eles eram considerados escravos, certo? Então, os homens trabalhavam na agricultura, na oficina de artesanato, nas minas, nas construções de embarcações e em obras públicas, como também em comércios e em residências, certo? Já no caso das mulheres, elas costumavam trabalhar na cozinha, né, cozinhando, sendo empregada, como hoje a gente fala, empregada doméstica, certo? E também nas tecelagem. O que era tecelagem? Fábrica de costura, elas bordavam. Muitas vezes, o que elas vendiam não ficava para elas, e sim para os donos, os proprietários, né? Os donos, as pessoas mais ricas. A escravidão naquele período não era voltada para os negros, e sim para os pobres. Agora, nós vamos falar um pouquinho, né, das mulheres espartanas. Como vocês lembram na aula do primeiro módulo, nós falamos um pouquinho de Atenas e Esparta e os direitos das mulheres e dos homens. Agora, nesse módulo 2, a gente vai falar um pouquinho das mulheres espartanas. Elas tinham maior liberdade, ou seja, elas poderiam ir para a guerra, né, ser guerreiras. Se vocês olharem em alguns vídeos, alguns filmes, vocês vão ver mulheres espartanas sendo guerreiras, certo? Então, quando vocês observar, elas tinham liberdade, elas também eram dona de casa, elas poderiam lutar na guerra e cuidava dos negócios da família. Quando seus esposos não estavam, elas eram chefe de família, certo? Então, aí era um pouquinho da história das mulheres lá em Esparta, certo? Agora nós vamos falar um pouquinho dos filósofos, né? Na filosofia, nós tivemos 3 maiores pensadores. Lembre que eu mandei para vocês que vocês pesquisassem um pouquinho sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Pedi para que vocês fizessem a biografia deles, certo? E a importância dele para a nossa sociedade hoje, né? Então, o pensamento filosófico teve início lá, certo? Lá na Grécia Antiga. Os gregos, eles não concordavam com o tipo de religião, porque vocês sabem que na Grécia Antiga a religião era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Como a gente viu aí, vários deuses da Grécia Antiga. Então, quando esses filósofos surgiu, eles começaram a questionar, né? Eles queriam algo que provasse que aquilo realmente existisse. Então, para Sócrates, para ele, voltando-se para o seu interior,
ele pensava assim: só voltando-se para seu interior, o homem chega à sabedoria e realiza-se como pessoa. Ou seja, o homem precisava ter sabedoria, certo? Para ter certeza daquilo. Já o pensamento de Platão, ele pensava assim: o homem é um ser dual, isto é, corpo e alma. O corpo está ligado ao mundo dos sentidos, tendo defeito e tem um fim, certo? Já a alma é morada da razão, ou seja, ele pensava entre a fé e a razão, certo? Então, esses pensamentos, o qual eu pedi para vocês estudar um pouquinho, vocês vão ver mais um pouquinho da história de Sócrates e Platão. E Aristóteles, ele sempre sustentou que, além da nossa experiência, não podemos ser nada, não pode ser nada para nós. Nesse sentido, ele não acreditava e não via razões para acreditar no mundo de ideia, ou seja, ele acreditava só no concreto, certo? Ele não acreditava em hipótese, ele acreditava, se ele visse que esse livro era um livro, ele acreditava. Ele não acreditava em hipótese. Então, quando eu pedi para vocês estudar, vocês vão ver mais um pouquinho da história deles três e compreender melhor, certo? E por fim não, nós ainda temos aqui um pouquinho, né? Arte e ciência. Né? Na filosofia, na Grécia Antiga, na sociedade, a arte e a ciência ela se misturam, certo? Então os gregos eles deram origem a esse sentido da arte, da ciência, do esporte, né? Então eles trabalhavam muito a peça teatral. E uma dessas peças, nas peças eles gostavam muito assim, como hoje a gente vê as comédias, o pessoal que gosta de fazer os memes, como diz vocês, tirar onda, sei lá o que, de político. Então os gregos, como eles não podiam tirar onda, eles faziam a peça teatral. E geralmente as mulheres se vestiam de homem, usava-se máscara, né? Então eles faziam essas peças para homenagear os seus deuses e ao mesmo tempo criticar alguns políticos, ou seja, pessoas que tinham poder naquela época, certo? E finalizando, por fim, nós vamos falar agora sobre, esse é um breve resumo da história toda que a gente leu no livro, religião na Grécia, né? Então, como eu disse a vocês no início, os gregos, eles eram o quê? Politeístas. Por quê? Porque eles acreditavam em vários deuses, né? Nisso, vocês viram que aula passada eu pedi até para vocês lerem um pouquinho de cada um deles, né? Nós tivemos vários deuses que eles acreditavam, certo? Então os gregos, na antiguidade, eles acreditavam muito que o Deus dele era o Deus maior, era aquele Deus, não era o Deus nosso hoje, a gente é monoteísta, ou seja, a gente tem um único Deus, né? E eles cultuavam muito essa parte dos deuses deles. Eles faziam sacrifícios. Se vocês for ler um pouquinho, que eu acho que é um pouquinho pesado até para vocês lerem um pouquinho a história deles, vocês vão ver que eles ofereciam sacrifícios, tinham as oferendas, essas coisas mais, certo? Então, assim, encerrando nossa aula de hoje, né, eu fiz um breve resumo sobre esses tópicos aí, foram 6 pontos, os quais eu vou enviar para vocês, né, no grupo, tá? E um bom dia para todos e até a nossa próxima aula. Beijo, tchau!